Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui na aula, sequência da aula de Fundamentos de Climatologia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito de fatores e elementos climáticos. Primeiro, os elementos. Os elementos climáticos são aqueles que formam o clima. Basicamente, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Dentro disso, ainda vamos falar um pouco de precipitação e um pouco de vento. Essa aula nós vamos deixar para mais para frente, em outra oportunidade, falar exclusivamente de elementos. Hoje, a nossa aula vai ser sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos são aqueles que modificam a condição de tempo. O clima se forma e os fatores vão dar aquele desenho à atmosfera naquele dia. Vamos lá então. O primeiro desses fatores climáticos é a continentalidade e maritimidade. O que é continentalidade e o que é maritimidade? Continentalidade é a distância que nós temos das grandes massas de água, sobretudo os oceanos. E maritimidade, a proximidade de grandes massas de água. O que acontece aí nessa variação? Quanto mais próximo de grandes massas de água, maior é a umidade atmosférica. Quanto maior a umidade atmosférica, maior o poder de absorção de calor e menor a variação térmica dessas regiões. Então, lugares próximos aos oceanos, próximos aos mares ou grandes massas de água, a amplitude térmica diária ou anual é menor. Já as distâncias maiores, mais distantes do mar, longe do mar, a continentalidade, a quantidade de água na atmosfera é menor e, portanto, a amplitude térmica é maior. Tu vai ter dias mais frios e dias mais quentes, amplitude maior da temperatura atmosférica. O segundo fator, vamos falar de três. O primeiro deles, a altitude. A altitude, ela vai diminuir a temperatura. Quanto mais alto você estiver na troposfera, menor será a temperatura, menor será a pressão, menor a concentração de água, menor será então a concentração de gases e menor será a capacidade do ar de absorver calor em altitude. Portanto, a altitude, quanto mais alto, menor é a temperatura. Já a latitude tem referência à distância da linha do Equador. A latitude, as baixas latitudes próximas à linha do Equador podem ter temperaturas maiores, e as altas latitudes terão sempre temperaturas mais baixas. Isso quer dizer o quê? Que na linha do Equador, em geral, os tempos são mais quentes, com mais calor atmosférico. Já nos distantes da linha do Equador, já nas altas latitudes, essa temperatura é menor. Mas, prestem atenção, próximo à linha do Equador, se eu estiver num lugar muito alto na troposfera, essa temperatura vai ser baixa. Lembrem, em climatologia, a altitude compensa a latitude, certo? Vamos ao próximo, que é as correntes oceânicas. Correntes oceânicas, regra básica. Corrente oceânica quente, a incidência maior de chuva continental. Correntes oceânicas frias, menor incidência de chuva no continente, onde ela passa. Então, vamos tomar como exemplo aqui a corrente de Humboldt, que passa na costa do Chile, vai formar áreas desérticas aqui entre o Chile e o Peru. Corrente quente, a corrente do Brasil, que passa na costa brasileira, ela vai gerar mais chuva, o clima úmido do nosso litoral, certo? Na sequência, relevo. O relevo influencia da seguinte forma: relevos mais altos tendem a segurar a movimentação das massas de ar, provocando então mais umidade. Os relevos mais planos tendem a liberar a movimentação das massas, fazendo com que essas massas se movimentem e distribuam melhor esta umidade. Então o relevo é fundamental. Lembrem aí das chuvas orográficas provocadas pelo relevo e lembrem aí do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, no Nordeste brasileiro, impede com que as massas de ar úmidas que vêm do oceano cheguem até o sertão nordestino. Ok? Na sequência, massa de ar. Massas de ar são grandes blocos atmosféricos que se movimentam com características de pressão, temperatura, umidade e vão se movimentar aí levando suas características em direção aos lugares onde eles passam. Massa de ar no mundo nós temos três tipos, ou polares, ou tropicais, ou continentais. Esses três tipos de massa têm características próprias. Vamos pela regra geral para te lembrar, isso aqui é uma revisão. Então vamos lá. As polares são em geral frias. Tropicais e equatoriais em geral são quentes. As
as massas de ar podem ser úmidas ou podem ser secas. Qual a regra geral que eu uso? A massa se forma sobre o continente, é uma massa seca. A massa se forma sobre o oceano, ela é uma massa úmida. Existem exceções, Bola? Sim, existem, inclusive no Brasil. Nós vamos falar dessa exceção no Brasil. No Brasil, nós temos 5 massas de ar que atuam aqui. 2 massas equatoriais, equatorial atlântica, equatorial continental. 2 tropicais, tropical atlântica, tropical continental. E uma massa polar. Essas massas que atuam no Brasil têm características de as 2 equatoriais serem quentes e úmidas. Mesmo essa se formando sobre o continente, ela está sobre a Amazônia, a evapotranspiração da floresta é muito grande, provocando aí então uma quantidade grande aí de umidade nessa massa de ar. Então essas massas de ar são quentes e úmidas. Essas duas aqui, as 2 tropicais, aqui se formam sobre o oceano, quente e úmida. Se forma sobre o oceano e traz umidade para o litoral brasileiro. A massa de ar tropical continental se forma sobre a região do Chaco, aí na Paraguai, naquela região. Então é uma massa de ar seca. Age basicamente sobre o centro-oeste do Brasil. E por último, a massa polar atlântica, essa aqui de baixo, essa aqui. Essa massa polar, ela é uma massa fria, é a única massa fria do país e ela traz o frio do sul do Brasil, né? Essa massa de ar polar, ela tem uma frente, essa frente provoca chuva, logo atrás vem o tempo seco e frio. Certo? Ela age principalmente nos estados do sul e sudeste, mas pode, quando do inverno, em condições onde ela tem bastante força, chegar até o sul da Amazônia e até o nordeste do Brasil. Quando ela chega no sul da Amazônia, ela provoca um fenômeno chamado friagem, que é a queda da temperatura média daquele lugar. Aqui as massas de ar ação entre inverno e verão, deixo disponível para vocês, e também uma tabela com o que eu falei para vocês de ação dessas massas de ar. Fechou? Espero que tenha entendido, tenha contribuído nessa revisão. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!